Já pensou em instalar até 99 sensores com apenas um par de fios? É isso mesmo. Iremos ver a tecnologia da central Active 100 Bus da JFL Alarmes. Uma central que você tem essa possibilidade de utilizar até 99 zonas e até 16 partições independentes. Então, eu quero te mostrar passo a passo de como a gente vai ver essa tecnologia. Você deve estar se perguntando, tá, Alexandre, tecnologia Bus, eu vou utilizar essa central dentro de um ônibus? Não, cara, não é isso. Tecnologia Bus, na verdade, é onde você leva a alimentação e a comunicação através de um par de fios. Isso te traz muita economia, tanto de infraestrutura como também de cabeamento. Mas uma central como essa daqui, além de te levar para grandes projetos por conta da capacidade de sensores e também a possibilidade das 16 partições independentes. Então imagina ter uma única central em 16 salas comerciais, por exemplo, e você ter o gerenciamento de todas elas de forma independente. Isso de fato traz para você e para o seu cliente muita economia e muita praticidade na hora de fazer essa instalação. Eu quero te mostrar passo a passo como é que eu fiz as ligações e as possibilidades que você terá de ligar com apenas um par de fios. Vamos aprender também nessa aula como fazer a configuração via teclado touch, tá? E também via aplicativo. Então imagina você estar em outro lugar e precisa dar um suporte para um cliente e você pode fazer essa programação inteira da central através de aplicativo. Olha, mas assiste esse vídeo até o final porque eu irei te dar muitas dicas. Mas antes disso, inscreve-se aqui no canal, deixa teu like, ativa as notificações e os teus comentários serão muito bem-vindos. Iremos utilizar nessa instalação o sensor de infravermelho passivo IDX 3001 Bus. Também iremos utilizar o DS 510 Bus 100% digital e com PET Muni de até 20 kg. O DS 520 Bus 100% digital e PET Muni de 30 kg, um sensor que pode ser inclusive instalado em ambientes semi-abertos. A Sirene 215 e o sensor de abertura SL320 Bus também são tecnologias exclusivas para a central Active 100 Bus. Essa possibilidade de chegar até 99 sensores com a tecnologia Bus dá-se ao baixo consumo de 2 mA. E claro, com muita segurança, são supervisionados periodicamente e claro, ainda tem um ajuste de sensibilidade em 3 níveis, mínimo, médio e máximo. Essa função facilita muito a instalação em ambientes diferentes. Como eu falei, com apenas um par de fios é possível ligar todos os sensores. Então, aqui no barramento, tá? Eu tenho o fio azul simbolizando o negativo e o laranja aqui, ó, o fio positivo, tá? E é exatamente nesse par de fios aqui que eu levo a alimentação e também a comunicação de todos os sensores. Tá, Alexandre, mas essa central só funciona com a tecnologia de sensores Bus? Não. Ela também tem aqui, ó, na placa, você pode observar que eu tenho aqui o zoneamento que vai da zona 1 até a zona 6 e também posso utilizar como zonas duplas, tá? Eu também estou utilizando aqui o módulo de Ethernet, o módulo ME04, que me dá essa possibilidade de fazer o acesso via internet e via nuvem, tá? Estou utilizando o módulo PGM, que vai até 4 acionamentos aqui, mas claro, nesse ambiente aqui é o ambiente onde eu coloco a bateria e o módulo ele deve ser instalado aqui, ó, nessa parte de trás, por trás da central, certo? Lá já tem uma parte assim que você conecta esse módulo e faz a ligação lá. Eu estou colocando aqui na frente para que você possa entender como eu fiz as ligações de 2 dispositivos que eu tenho certeza que você vai gostar. Na PGM1 eu estou utilizando uma lâmpada LED e na PGM2 eu estou acionando um cooler. Olha como fica legal essa automação. E claro, por falar em automação, eu posso ligar o que eu bem entender. Motor de portão, lâmpada, posso ligar um ar-condicionado. Eu tenho muitas possibilidades para criar na parte de PGMs, tá? Então com esse módulo aqui, eu tenho até 4 possibilidades para fazer o acionamento tanto via teclado como também posso fazer via aplicativo. Isso é muito interessante porque você pode criar várias possibilidades para os seus clientes. Mas eu vou deixar essa parte da PGM para que você possa ver um pouquinho lá na frente. Eu vou te mostrar como eu fiz essas ligações aqui, mas eu quero que você entenda como é que eu cheguei a essa solução aqui, ó, de com apenas um par de cabos, tá ligando todos os sensores aqui. Preste bem atenção. Se eu posso levar a alimentação e toda a comunicação dos sensores através desse par de fio,
Como isso é possível? Vou te explicar agora, tá? Então, do positivo e negativo já é visível visualizar porque eu já tenho aqui os sensores funcionando. Mas o que acontece? Através de um número serial é onde a central identifica cada sensor no circuito. Ou seja, esse número serial é diferente desse número serial aqui, diferente desse número serial, desse e também da sirene. Por que a sirene também tem a tecnologia bus? Se eu posso colocar até 16 partições, eu posso ter 16 sirenes trabalhando de forma independente. E isso me traz uma facilidade de poder administrar isso diante de um sistema muito grande, como por exemplo, que eu falei no início, 16 salas comerciais. Então, imagine que quando tocar o alarme na partição 5, apenas a sirene que vai estar destinada à partição 5 vai tocar, certo? Então ela, em conjunto com algum sensor, irá fazer isso daí. Tá, Alexandre, e o que eu consigo fazer para que o cliente possa acionar o sistema? Então, você pode colocar para cada cliente um teclado, pode ser um teclado touch ou pode ser o teclado, o TEC 300, né? E você pode fazer a seguinte coisa, cada teclado corresponde a uma partição independente, tá? E aí o que acontece? Fisicamente, como é que você vai fazer essa ligação? O par de fios que sai da central, você vai levar para os sensores de que forma? Existem vários tipos de ligações, mas eu quero te mostrar aqui na prática como eu fiz essa daqui e quais são as possibilidades que a gente pode criar. Por exemplo, nessa ligação, esse fio aqui, ó, ele sai, vem para esse primeiro sensor, certo? Então, ó, deixa eu te mostrar aqui. Imagine que esse aqui seja o fio que esteja vindo de lá da central. Então ele entra, faz uma ligação em paralelo aqui, ó. Observe que está em paralelo. Eu só desencapei aqui o fio. Olha isso aqui, ó. Desencapei o fio, nem cheguei a cortar, só desencapei e coloquei aqui no borne. Certo? Do mesmo jeito eu fiz com o outro aqui. E ele seguiu para o próximo sensor. Então, o próximo sensor foi esse daqui, ó. Então, ele chega no sensor, faz o mesmo processo, liga e sai. Ele está indo agora para esse outro sensor aqui. Faz o mesmo procedimento, vem para o sensor de abertura e sai do sensor de abertura e finaliza aqui na sirene. Em relação à sirene, qual é a grande observação? Como eu estou utilizando o fio azul e o laranja para fazer o positivo e negativo e a comunicação do sistema bus, aqui na sirene eu preciso colocar um fio adicional, positivo, tá? Esse positivo aqui vai ser ligado exatamente na saída auxiliar da central. Por quê? O consumo da sirene é muito grande. Então, com isso, eu iria diminuir a capacidade da quantidade de sensores para colocar nesse circuito. Então, nesse formato aqui, apenas a sirene tem essa possibilidade de ter um fio a mais. Tá, Alexandre, mas eu posso ligar as sirenes convencionais que eu já uso no meu dia a dia? Pode sim, você pode ligar diretamente na placa da central. Porém, ela não vai ter essa possibilidade de entrar no endereçamento, ou seja, ela não vai poder ficar de forma independente dentro de uma partição. Se o alarme disparar, vai tocar a sirene, independente da partição que ela esteja. Nesse caso, com essa sirene da tecnologia bus, você consegue determinar que partição ela pertence e com isso você tem um controle melhor. Mas olha, eu queria que você observasse uma coisa aqui. Eu quero te dar uma dica aqui bem interessante, que é esse acabamento que eu fiz aqui nessa emenda dos fios, olha. Eu estou utilizando um tubo termorretrátil, esse tubinho aqui, ó, de 1,6 milímetros, aonde eu faço esse acabamento aqui. Por trás disso, eu fiz aqui, ó, o estanho, né? Ou seja, eu fiz a solda dessa emenda aqui, ó. Então observe que tem aqui a emenda, tá? Eu fiz a solda, né? Eu coloquei o estanho aqui e fiz esse acabamento com o tubo termorretrátil. O que eu utilizei aqui para ele fazer esse acabamento, né? Ele ficar aqui, ó, ele não move mais. Eu utilizei um soprador térmico, tá? Mas você também pode utilizar um isqueiro, né? Às vezes é muito mais prático ali, então você esquenta ele e ele vai retrair para que possa dar esse acabamento, e isso você não precisa, por exemplo, utilizar fita isolante. É bem barato e traz um acabamento bem interessante. Eu fiz isso aqui, fiz isso no sensor de abertura e também no teclado eu estou utilizando esse tubo termorretrátil. Então já quero deixar essa dica aí para que você possa utilizar nas suas instalações. Com a tecnologia bus, o que é mais importante você entender é o tipo de cabo que você vai utilizar. Por exemplo, eu estou utilizando aqui o AWG26, que é o famoso fio CCI. Eu consigo chegar até 100 metros de distância utilizando até os 99 sensores. Para que eu possa chegar em distâncias maiores, como por exemplo 200 metros,
eu preciso utilizar um cabo como esse aqui, um cabo paralelo de 1,5 milímetros. Por quê? Com um cabo com a bitola maior, eu tenho menos resistência e eu consigo levar tensão, corrente e também essa comunicação vai fluir muito bem aqui dentro. E eu estou dando essa dica aqui porque ele já tem aqui, ó, essa polaridade, né? O fio preto e esse transparente. Também pode se utilizar aquele fio comumente utilizado em som, né? Que tem o preto e o vermelho. Isso facilita na hora de fazer a instalação. Então, esse cabo aqui de 1,5 milímetros é possível chegar até 200 metros de distância. Ah, Alexandre, mas o projeto que eu vou utilizar, eu preciso utilizar mais de 200 metros de cabo de distância. O que é que eu faço nessa hora? Então, tudo vai depender do cabo, tá? Se você consegue ter um cabo com a bitola maior, certo? Aonde esse cabo não ultrapasse a impedância de 20 ohms, você pode utilizar aí esse cabeamento e com certeza o sistema vai funcionar. Então, o pré-requisito é esse, que você chega aí até 20 ohms de resistência e isso não ultrapasse, porque senão vai comprometer o sistema. Então, essa é uma dica que eu quero te dar e eu tenho certeza que você deverá utilizar isso com bastante cuidado. Antes de mostrar todas as possibilidades com um par de fios na tecnologia Buzz, eu quero também te dizer que é possível você colocar o sensor de abertura como um módulo. Como assim, Alexandre? Isso mesmo, você pode utilizá-lo como um módulo e nele você pode ligar qualquer tipo de sensor. Você pode ligar barreira, você pode ligar sensores externos, ou seja, você pode ligar qualquer tipo de sensor, porque ele vai transformar o sensor convencional num sensor da tecnologia Buzz, utilizando o sensor de abertura, tá? Eu vou te mostrar na prática como é que você faz essa configuração e vai utilizar no sensor convencional. Para mostrar melhor na prática como eu fiz as ligações e as possibilidades que você pode fazer com esse sistema, então com o quadro aqui eu vou conseguir te exemplificar melhor, tá? Então, ó, saindo da central, vou pegar o par de fios, ligo no primeiro sensor, saio dele, vou para o segundo, saio dele, vou para o terceiro e chego no sensor de abertura, indo para a sirene. Na sirene, a grande observação é que você deve levar um fio a mais para poder ligar o positivo da sirene por conta do consumo. Ela não é ligada diretamente ao barramento, essa parte da alimentação. Essa foi a ligação que eu fiz aqui na nossa aula. E aqui o que é que a gente pode visualizar? Tá, Alexandre, se cortar o fio aqui no meio do percurso, o que é que vai acontecer? Então, eu vou perder aqui as informações do sensor 3 de abertura e da sirene, mas assim eu ainda consigo monitorar as informações do sensor 1 e do sensor 2, tá? Se eu cortar do sensor aqui, ó, início, eu perco todo mundo aqui e fico apenas com o sensor 1. E se cortar o fio no início, eu vou perder todo mundo. Tá, mas esse risco eu corro em qualquer instalação que seja com fio, não é isso? E se você acha que isso aqui poderá comprometer a sua instalação, eu recomendo você clicar aqui em cima e assistir o filme da tecnologia da Active 32 Duo, tá? Uma tecnologia 100% sem fio. Mas para o nosso caso aqui, e eu te garanto que mesmo assim ainda é muito confiável trabalhar com essa tecnologia. Por quê? Porque ela é totalmente monitorável. Eu irei receber as informações da falha do barramento e exatamente de que setor foi, tá? Então isso é muito importante, você saber que o sistema, por ser monitorado, me traz essas informações. Quero te mostrar agora uma outra possibilidade que você pode fazer. Por exemplo, aqui é a central e tem o sensor 35, ele está a 50 metros de distância da central. E eu preciso adicionar um sensor que está muito próximo a ele. O que eu vou fazer? Preciso passar um novo cabo para a central? Não. Você simplesmente vai extrair, vai sair com o fio aqui, ó, do sensor 35 e vai levar até o próximo sensor, fazendo a ligação, por exemplo, do S36. Ah, Alexandre, se eu quiser fazer outra ligação, você vai fazendo exatamente dessa forma aqui, ó, certo? S37 e por aí vai. Ou seja, você tem várias possibilidades. Tá, Alexandre, eu consigo extrair do sensor 36 para ligar em outro lugar que está muito próximo a ele? Pode sim, daqui mesmo você vai tirar outro fio e vai ligar no próximo sensor. Ou seja, de onde você tirar essa informação desse fio paralelo, né, desse par de fio, vai dar certo, vai conseguir comunicar com a central, porque o mais importante é exatamente essa ligação estar correta. Positivo e negativo, eu tenho alimentação e também
a comunicação. Se você chegar numa situação como essa daqui, você tiver vários fios, principalmente se você estiver utilizando, por exemplo, um cabo paralelo como esse daqui, observe que a bitola do cabo é grossa. O que é que vai acontecer? Os bornes dos sensores é limitado, né? Você não vai conseguir colocar tanto fio junto ali. Isso também não vai facilitar a tua vida. Uma dica que eu posso te dar, ao invés de você levar todos os fios para o borne do sensor, que é bem pequeno, você pode utilizar, por exemplo, uma barra Syndal como essa daqui, comumente vendida nas lojas de eletrônico, então em casa de material de construção. Então, com essa barra Syndal, o que é que você vai fazer? Você vai ligar apenas um par de fios nele e levar para o sensor. E os demais fios, né, que vai ter ali uma bitola muito mais grossa, você vai ligando aqui na barra Syndal, que tem uma capacidade maior de absorção de fios, tá? Então, mais uma dica aqui para que você possa entender como fazer essas ligações aqui. E um outro tipo de ligação que eu posso te indicar é o do tipo anel, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, como é que funciona tudo isso daí? É simples. Você sai com o fio da central e vai até o primeiro sensor. Do primeiro sensor vai até o segundo, depois até o terceiro e pode ir colocando um monte de sensores. O mais importante é que quando você chegar no último sensor, você volta com esse cabeamento para a central e faz uma ligação no barramento em paralelo. Então aqui está o barramento mais e menos, certo? Então você vem com os 4 fios, né? 2 de um lado, 2 do outro e faz essa ligação aqui. Tá, para que serve esse tipo de ligação do tipo anel? Aí vem também essa questão de, se por um acaso o fio for rompido, você ainda ter essas informações de todo o circuito. Por exemplo, se eu cortar o fio aqui, ó, nesse ponto, o cabeamento ainda está interligado com o sensor, o primeiro aqui. E os demais? Os demais também, ó. Observe que o fio está saindo da central e fazendo o circuito inverso. Da mesma forma seria se eu cortasse o cabeamento aqui, ó. Ou seja, eu tenho a informação desses 2 sensores e continuo recebendo a informação desse aqui. Tá, Alexandre, e se eu cortar aqui no início, aqui, ó, apenas um fio desse, eu ainda tenho essa comunicação fazendo aqui no sentido reverso, digamos assim. Então, de toda forma, você vai ter como receber essas informações. E claro, deixando essa observação que tudo isso é supervisionado, tanto o tamper como também o corte desse fio aqui, beleza? Ele vai dar falha de barramento. Antes de dar continuidade à nossa aula, quero te dar uma dica super importante, tá? Todo esse assunto que é técnico, né? Uma aula técnica, para que você possa se aprofundar mais, eu recomendo que você procure fazer uma certificação ou com um fabricante ou até mesmo em um distribuidor local. Isso fará com que você domine essa tecnologia e também fará com que você tenha muito conhecimento para que você possa argumentar com o seu cliente sobre toda essa tecnologia. Eu não quero que você fique com esse conhecimento só aqui nessa aula, mas sim que procure fazer essa certificação para que você seja um profissional de respeito, tá? 2 pontos principais físicos que eu quero falar para você antes da gente chegar na programação é exatamente sobre o sensor de abertura, tá? Lembra que eu falei que ele pode ser transformado em, digamos, um módulo para que você possa utilizar ele em qualquer tipo de sensor? Como é que você faz isso? Muito simples, ó. Preste atenção, o fio amarelo, tá? E aí deixa eu abrir aqui para que vocês possam entender. Aqui atrás, ó. Ó, bem simples. Ele tem 3 fios, tá? Então, o fio amarelo e preto é exatamente o positivo e negativo, ó. Fio amarelo e preto é o positivo e negativo do sistema bus. O verde é exatamente a zona, tá? Ou seja, para que você possa transformar ele no módulo, né? Você leva essa comunicação do sensor convencional através do fio verde aqui, conforme esse exemplo que está aí na nossa tela. Mas a grande observação é que você precisa fazer o corte aqui, ó. Observe bem, quando está aqui unido esses 2 polos aqui, ele funciona da forma ampola, ou seja, a ampola que ele se refere é exatamente isso daqui, ó, que faz a abertura e fechamento do sensor. Quando eu corto isso daqui, quando eu corto esse digamos assim, essa trilha, né, eu agora habilito a função da zona. Ou seja, ele deixa de funcionar como sensor de abertura e agora passa a utilizar esse fio verde para ligar nos sensores convencionais. Pode ser barreira, pode ser sensor externo, enfim, algum outro sensor que você queira utilizar dentro do circuito. E agora eu quero te falar sobre a PGM. A PGM te traz a possibilidade de você levar um grande diferencial para o teu cliente. Por exemplo, ligar lâmpadas, ligar a bomba da caixa d'água,
ligar o ar-condicionado, porque eu posso trabalhar com ele através de pulso. Eu também posso programar para ele ligar e desligar, por exemplo, a irrigação do meu jardim. Então, veja as possibilidades que eu posso ter e eu ainda quero deixar que tua mente pense em outras possibilidades que você pode utilizar aqui no PGM. Mas vem cá, quero te mostrar na prática como eu fiz essa ligação aqui. Na PGM1, que eu estou ligando lá a lâmpada de LED, aqui eu estou trazendo a fase do sistema, tá? Ou seja, se eu tiver fase neutro, eu estou trazendo a fase para cá e aqui a PGM funciona como um interruptor. Ou seja, eu tenho a fase aqui no fio preto e o fio cinza está sendo o retorno aonde está indo diretamente para a lâmpada, certo? E também esse outro fio cinza aqui, ó, é o neutro, tá? Então o fio neutro está vindo direto da lâmpada para aqui o neutro e esse outro fio aqui, certo? Ele está sendo alimentado pela PGM. Quando eu aciono aqui a PGM 1, certo? Que está aqui, que eu coloquei o nome lâmpada, ele fecha aqui o contato seco aqui do relé, que está na posição normalmente aberto, e ele agora leva essa fase, né, diretamente para a lâmpada. Então, esse procedimento é que você deve fazer. A grande observação é que você deve fazer esse circuito com tudo desenergizado, tá? Não vai fazer essa ligação desse sistema com isso aqui energizado, tá? Para você não correr nenhum risco de choque. Já para a parte do cooler, né, aquele ventiladorzinho que está ali, eu estou apenas utilizando 12 volts. Aqui já é um pouco diferente, por quê? Eu faço a alimentação do sistema da seguinte forma. Utilizando o fio transparente aqui, ó, eu estou ligando ele no positivo, tá? Aqui da saída auxiliar. Já o negativo, o que é que acontece? Ele vem aqui, ó, direto para a placa, certo? E fazendo a mesma coisa, quando o contato seco fechar, ele leva essa informação do negativo diretamente aqui para o cooler, tá? Então vamos ver aqui na prática. PGM. E aqui, ó, cooler, irei acionar. Da mesma forma ele bate o relé aqui, levando essa informação para o cooler. Observe a funcionalidade aqui do módulo PGM, que visualmente, quando eu tenho uma PGM acionada, o LED vermelho fica aceso, ó. Se eu desligar aqui, ó, o cooler, automaticamente o LED da PGM2 apagou e assim também com o LED da PGM1. Os dois estando ligados, ele me mostra as possibilidades. Na PGM de número 3, que não tenho nada ligado aqui, mas simulando como se você fosse ligar no motor de portão, eu deixei ela por pulso, ó. Então vou pressionar aqui a PGM3, 2 segundos depois ela desliga. Novamente, olha o funcionamento aqui na placa. Então, ó, o LED 3 da PGM3 lá, ó, acendeu, 2 segundos depois ele desliga. Tá, posso programar esse tempo? Pode sim, você pode alterar esse tempo em segundos e a gente vai ver isso aqui na prática. Então, o fio cinza que eu utilizei aqui para ligar a lâmpada e esse outro par de fio aqui paralelo, né, esse transparente, tá aqui, ó, o fio do ventilador e aqui o fio cinza para ligar aqui a iluminação LED. Utilizei também aqui a barra Sindal aqui, ó, para facilitar, né? E fica um acabamento bem bacana aqui, ó. Claro, né? Os bastidores aqui dessa instalação vem para aqui para trás e aí fica tudo bonitinho, tá? Finalizando aqui com o módulo, tá? O ME04, e ele é vendido separadamente, tá, pessoal? Ele não vem dentro da central, ele é vendido separadamente. Então, o módulo ME04 está conectado aqui com o cabo de rede aqui atrás, ó. LED azul aceso, tá? Que quer dizer que está conectado à internet. Observe que se eu tirar aqui o cabo aqui, ó, o que é que vai acontecer? Automaticamente ele já desconecta e me sinaliza que ele não está de fato conectado à internet, tá? Vou conectar aqui novamente. Conectei aqui o cabo. Ele já começa a mudar através dos LEDs aqui as informações. E para que eu tenha certeza que está conectado via internet, o LED azul deve permanecer aceso, como aconteceu aqui, ó. É muito rápido. E aqui no teclado eu posso observar que eu também tenho essa informação da nuvem, ó. Isso aqui é uma grande novidade, pois a central também se conecta via nuvem, tá? Agora iremos entrar na parte de programação. Mas olha, uma grande observação é que você deve ler as informações que está no manual, é muito importante. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa para configurar a central, inclusive os tipos de ligações aqui, ó, que você precisa fazer de PGM e também
a parte da linha bus aqui, ó, as ligações, olha os cenários aqui que é possível você criar, tá? Então tá tudo aqui no manual, a parte aqui, ó, do sensor de abertura, onde você pode colocar aqui, utilizando, por exemplo, um sensor de barreiras, e também aqui o esquema de ligação da sirene, tá? E claro, né, toda a programação da central aqui, ó, tem todos os pontos aqui que você precisa programar, tá? E eu quero tratar só dos mais importantes aqui que a gente utilizou nessa configuração. Nossa programação será feita através do teclado Touch, tá? Ele também é vendido separadamente, mas traz muito conforto para quem vai utilizar, né? Tanto para o cliente, como também para você fazer a programação. Porque é bem prático e bem rápido de você fazer tudo isso aí. Bom, se a gente for olhar aqui nesse cenário, né? Isso aqui é a tela de espera dele. Aqui eu tenho algumas informações de hora e data. Também tenho aqui para a opção de armar, só colocar aqui a senha. Tenho a opção de armar away, né, quando eu estou em casa ou quando eu estou fora de casa, então aqui referencia exatamente isso daí. O botãozinho de desarmar aqui, ele funciona quando o sistema está armado. E aqui eu tenho algumas informações aqui, ó, por exemplo, zonas abertas, até as 99 zonas aqui, ó. Então bem legal, bem simples e muito intuitivo. Aqui do lado, né, eu tenho algumas informações, como por exemplo, essa exclamação informa que tem um problema, informa que o sistema houve disparo e também o símbolozinho da nuvem, e percebe que a central está conectada à internet. Clicando aqui nesses 3 tracinhos, você tem sim aqui agora a parte tanto de programação como de algumas outras funções extras, tá? Então, visualizando aqui logo a parte da memória de disparo, houve disparo na zona 2, 3 e 4. O símbolo ali na frente já saiu, ó, porque eu já visualizei, ou seja, eu já acessei a memória. E eu tenho aqui a parte dos problemas, tá? Então, eu estou sem a bateria conectada, eu estou sem a sirene convencional conectada. E tem esse ponto importante aqui, que é do tamper, tá? Os sensores estão abertos aqui e todas as tampas estão fora. Por que eu deixei aberto? Para te mostrar como funciona essa ideia do tamper. Então, ó, o sensor já está aqui aberto, eu vou fechar aqui, ó, o relézinho, né, que faz a identificação do tamper. Então observe que a zona 2, ao fechar, ó, ela desaparece. Vou abrir novamente e aqui entra o tamper da zona 2, mandando essa informação para a central de monitoramento ou para o celular. Eu vou fazer outra provocação agora, que é abrir o sensor para que você possa ver que ele vai também dar a informação de falha no barramento, tá? Então vai gerar outro problema aqui. Então vou desconectar aqui, ó, fio do sensor, e vai me gerar um outro problema, que é exatamente a falha no barramento. O sensor foi desligado, observe que agora a gente tem um outro problema aqui, ó, supervisão de sensor, tá? Vou clicar aqui e ele mostra zona 4. Ou seja, eu tenho tanto a informação do tamper, como também aqui do problema de barramento. Observe que veio apenas da zona 4 e não dos demais. Lembre-se que eu falei que se eu tivesse cortado o fio de um dos sensores, eu iria receber essa informação. Então é exatamente aqui que eu provo que eu tenho ainda as informações dos demais. Se observar, o tamper ainda está ligado aqui, ó. Então eu estou com a zona 2, eu vou fechar ele aqui. Ó, ficou só a zona 3. Vou abrir, ou seja, mesmo com o fio partido, como estava, como demonstrei anteriormente do sensor que eu retirei, ele permaneceu ali funcionando os demais sensores. Tá, Alexandre, se houver um curto na fiação, o que é que acontece? Vai queimar o sensor? Vai queimar o teclado? Vai queimar a central? Vamos fazer na prática aqui, ó. Provocando um curto aqui, ó. Teclado funcionando ainda. O que é que vai acontecer nesse momento? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Todas as zonas ficarão abertas aqui, ó. Mesmo que estejam fechadas, como é o caso do sensor de abertura. A partir do momento que eu tirar o curto, o sistema vai reiniciar todos os sensores e eles voltarão a funcionar normalmente. Ou seja, não vai queimar os sensores, nem vai queimar a central e tudo permanecerá funcionando. Ó, o sensor já voltando aqui, ó. E olha o que é que vai acontecer aqui, ó. Todas as zonas ficarão fechadas novamente, apenas o 2, que é esse sensor que eu estou com ele aberto aqui, ele ainda está me detectando, certo? Então, não vou ter problema com curto na fiação, porque o sistema irá estar supervisionando isso daí e eu também não vou ter problema com nenhum sensor. Continuando, o que é que eu tenho aqui? Zonas. Então, nessa parte de zonas eu posso inibir as zonas, então eu devo colocar uma senha previamente cadastrada, ou é a senha do usuário ou a senha mágica, como eu utilizei aqui, a senha 1234.
Se eu quiser inibir a zona, ó, clico aqui, clico em salvar, já inibi aquela zona. Lembrando que quando eu ativar e desativar o sistema, essa inibição sai automaticamente. Aqui também eu visualizo qual zona está aberta, então toda vez que a gente está se movimentando aqui, ele vai sinalizando qual zona está aqui aberta, tá? Para tirar essa inibição, eu vou digitar aqui novamente, ó, 1, 2, 3, 4 e desabilito aqui. Voltando aqui para o menu principal, eu tenho aqui as PGMs, tá? Nesse botão da PGM, aqui na verdade não é onde a gente configura, e sim onde a gente aciona elas. Então, clicando em PGM, ó, mais uma vez aqui a senha master, eu tenho acesso a todas as PGMs. Então, se eu quiser ligar a lâmpada, um clique, liguei a lâmpada, o ventilador, o portão da minha casa, o jardim, e aí eu vou acionando todas as PGMs. Isso eu posso fazer tanto aqui no teclado como eu posso fazer via celular. Olhando aqui embaixo, né, a gente começa a visualizar a Honda, programação, configuração, comunicação e limpeza de tela. Então, antes de entrar na programação, eu quero mostrar aqui outros parâmetros, tá? Como por exemplo, a Honda, é aqui onde você aciona a Honda, e para quem não conhece, eu até sugiro você se aprofundar mais nesse assunto, mas a função da Honda é a seguinte coisa: imagina que tem um vigilante que vai fazer uma ronda no cliente, e lá tem 5 sensores que são exclusivos para essa parte da ronda. Então, quando ele quer fazer a ronda no estabelecimento, ele vai colocar a senha dele e toda vez que ele passar na frente do sensor, a central vai mandar essa informação, informando que ele está em determinado setor daquele estabelecimento ali. Mas uma grande observação é que os sensores que são dedicados à parte da ronda não funcionam como sensores de presença, tá? Então não vai funcionar como uma função de alarme, beleza? Aqui em configuração a gente tem brilho de tela, informação do produto, inclusive até importar imagens aqui para virar tipo um porta-retrato, planta baixa e outras funções mais, tá? Na parte de comunicação eu já observo que ela está conectada via nuvem, né? Tá aqui ó, online pelo módulo de Ethernet, certo? Mas se tivesse conectado via GPRS, eu estaria visualizando aqui que ela estaria conectada a algum desses números IPs aqui. E aqui embaixo eu tenho limpeza de tela. Se eu clicar aqui e der um iniciar, ele vai desabilitar o touch aqui por durante 30 segundos para fazer a limpeza aqui da tela, tá? Então, o principal ponto que eu quero mostrar para vocês aqui é a parte de programação, tá? E claro, para entrar na programação, senha 5, 6, 7, 8 como padrão. E aqui eu começo a navegar nas programações da central. Observe que é muito intuitivo e claro que o manual ele acaba sendo muito mais visual aqui do que no próprio papel, como eu mostrei no início, mas é muito importante você ter o conhecimento nos dois. Então, aqui na parte de zona, observe quantas possibilidades eu tenho aqui, ó, desde a zona 1 até a zona aqui, ó, 99, tá? Voltando lá para a zona 1, olha o que acontece. Eu tenho aqui, primeira parte, é o tipo de ligação que eu quero fazer em relação aos sensores, tá? Falando sobre a tecnologia Bus, eu não preciso utilizar resistor de final de linha, não preciso verificar essa questão de zonas duplas, por quê? Ela vai trabalhar via barramento, certo? Então ela vai pegar o número serial do sensor e vai colocar o sensor no lugar certo. Se eu utilizar a central de um modo misto, onde eu vou utilizar, por exemplo, cerca elétrica, barreira, eu não vou utilizar o módulo para isso, então eu vou utilizar nos modos convencionais. Então eu preciso configurar resistor final de linha, eu posso colocar zonas duplas, etc. Mas o mais importante é exatamente o que a gente vai determinar dentro de cada setor. Por exemplo, na zona 1, eu posso determinar aqui ó, o tipo de zona, se ela é imediata, temporizada, 24 horas ou se meramente ela vai ficar desabilitada, tá? Então eu vou deixar ela como temporizada, tá? Para que a gente possa fazer os testes aqui. Aqui nos atributos eu tenho algumas opções, ó, sistema Stay, silenciosa, inteligente, autoanulável, permitir inibir, a sirene intermitente. E aqui um ponto mais importante é a sensibilidade do sensor entre mínima, média e máxima. Ou seja, se eu tiver aquele local que a detecção está baixa, mas é um ambiente fechado, que eu confio que aquele sensor vai trabalhar ali sem nenhum problema, eu posso colocar na máxima. Ah, eu estou numa área que me requer um pouco mais de cuidado, pois eu tenho talvez uma oscilação de temperatura ou de luminosidade, então eu posso estar trabalhando entre médio e mínimo, tá? Mas isso vai de cada sensor e de cada ambiente, tá? Então o padrão vem aqui como médio. Nessa parte de baixo, eu posso habilitar ele, por exemplo, para um chime ou abertura de portas, tá? Então,
Aqui eu configuro cada zona, inclusive determino a que partição ele vai pertencer, ó. Eu posso colocar até a partição 16 aqui, ó. Se eu colocar na partição 16, o sensor da zona 1 pertence à partição 16. Ou seja, eu teria que criar um usuário, dar permissões para que ele pudesse ativar e desativar apenas essa partição 16, tá? Vou voltar aqui para a partição 01. E aqui em cima é onde eu posso alterar o nome da zona, tá? Então se eu quiser colocar aqui sensor da cozinha, sensor da sala, cerca elétrica, aqui é onde eu faço essas alterações. De todos esses menus aqui eu vou falar dos mais importantes, que é para que a gente possa ser bem objetivo em relação à tecnologia Buzz, tá? Então, falamos das zonas, vamos falar também dos usuários, partições, da comunicação, os teclados, tá? E aqui na parte de baixo como a gente faz a configuração de PGM, do barramento e também eu quero mostrar para você como é que funciona essa parte da tarefa aqui que é bem interessante, tá? Então, chegando aqui na parte do usuário, aqui ó, no 00, usuário mestre, é ele que dá acesso à programação dos usuários, tá? Então ele já vem com acesso a tudo, mas se for para a gente criar aqui um usuário, ó, usuário 1, certo? Eu tenho ele aqui, ó, já configurei aquela senha 2525 como eu mostrei para vocês, que ele tem acesso aqui, ó, armar a partição 1, mas eu posso atribuir para que ele possa armar mais de uma partição e também outros atributos, como por exemplo desarmar, inibir zonas e por exemplo acionar alguma PGM. Eu tinha colocado aqui, ó, para ele acionar a PGM2, certo? Se eu atribuir algum controle remoto a essa central, eu posso também definir aqui o que é que vai fazer cada botão, tá? Se o botão 1 ele pode armar, desarmar, acionar PGM, enfim, eu posso atribuir algumas funções aqui. Falando aqui das partições, entenda que você pode atribuir aqui um número de partições que você queira que a central tenha, 3, 5, 10. E aqui embaixo, no número da partição, você vai criar alguns atributos. E um dos mais importantes é que se você estiver fazendo o monitoramento dessa central, cada partição pode ter, por exemplo, um número de conta, ou seja, o número de identificação de cada partição. É como se você visualizasse que você poderia ter até 16 clientes de forma independente, tá? Então, o tempo de disparo da sirene, que de fábrica vem 5 minutos, recomendo sempre deixar em 1 minuto, tá? E aqui tem algumas programações, por exemplo, de auto-arme ou o arme por não movimento. Ressaltar que você pode fazer cada configuração para cada partição de forma independente. Aqui na parte de comunicação, como eu estou utilizando o módulo Ethernet, eu irei tratar apenas de duas opções aqui. A parte do Ethernet, aonde eu vou habilitar a função do DHCP para ele se comunicar na rede de forma automática. Ele pegou aqui ó, o número do IP, de máscara, de gateway. Aqui embaixo eu tenho a porta, né, de saída e também a possibilidade de conectar via Wi-Fi, tá? E também eu preciso deixar aqui habilitada essa informação para fazer o reporte via Ethernet, tá? Falando agora aqui desse ícone aqui do app programa, né? O que é que acontece? Aqui eu tenho algumas possibilidades que vai definir o nível de acesso através da parte mobile. Por exemplo, se eu vou querer fazer a programação via programador, seria via cabo, né? Acesso via aplicativo, habilitar as notificações, ou seja, quando houver alguma notificação do sistema, ele mande para o celular, e também o acesso via nuvem, tá? Se aqui tiver desabilitado, eu agora digo para a central que ela vai se comunicar direto para o monitoramento via IP real, mas via nuvem eu perco essa possibilidade, ou seja, toda aquela facilidade que tem de adicionar a central no celular, tá? Então eu preciso deixar isso aqui habilitado. Para que eu possa fazer a programação da central via celular, certo? Através do aplicativo programador, eu preciso introduzir aqui um DDNS que é criado no site, né, da JFL. Então aqui ó, alarmebus.jflddns.com.br e em seguida a senha do DDNS aqui você introduz na sua conta lá no site da JFL, tá? Depois a porta, né, que já está configurada aqui a 9080. E aqui embaixo eu tenho, toda vez que um aparelho celular se comunicar com a central, aqui ele registra o número do aplicativo. Lá dentro é como se fosse a identidade do celular aqui dentro junto à central. Então ele consegue suportar aqui até 16 aparelhos celular, ou seja, os 16 aparelhos vão receber notificações aqui da central. Outro ponto importante para você observar é aqui a parte do teclado, tá? Então a central suporta até 16 teclados. E aí eu consigo dar algumas atribuições a eles, ó, por exemplo, ele opera a partição 1, a partição 2, tem
ele pode ter acesso ao alarme rápido, bip de entrada, ou seja, algumas funções eu posso atribuir aqui por teclado. Se esse teclado aqui acessa só a partição 1, então eu devo desabilitar as demais partições, certo? Deixando com que ele tenha acesso apenas à partição dele. Outra opção que tem aqui embaixo é o endereço do teclado, tá? Então esse aqui está atribuído como teclado número 1. Mas claro, quando você coloca outro teclado na rede, ele vai pedir para que endereço vai ser destinado àquele teclado. Então você vai colocando essas informações. Aqui você pode colocar o nome da sua empresa, né? Aqui mensagem 1 e mensagem 2, você pode colocar o nome da sua empresa e também o número de telefone de suporte, por exemplo. Né? Então é bem interessante essas configurações aqui. Falando agora das PGMs, é bem interessante você entender isso daqui, que quando você não está com esse módulo aqui, ó, habilitar módulo PGM, o que acontece? A central agora vai utilizar a PGM que está na placa, tá? Ou seja, vai ficar apenas uma PGM funcionando. Quando você deixa habilitado, agora você dá a possibilidade desse módulo você fazer as configurações de cada PGM individual. Então, ó, entrando aqui, ó, na PGM1 eu coloquei o nome lâmpada, eu coloquei para que ele venha funcionar como retenção, ou seja, cliquei para ele ligar a PGM, ele vai ficar sempre ligado. Se eu pressionar novamente, ele vai e desliga. Também tem a função sem retenção, ou seja, é aquele famoso contato por pulso. Ele vai ser acionado por 2 segundos, por exemplo, e depois ele desliga automaticamente. Aqui está como retenção, mas eu posso atribuir a várias funções, acionamento de disparo de zona, enfim, eu posso ir atribuindo a cada situação como essa daqui. Mas o que é importante? Se eu atribuo ele por pulso, né, ou seja, sem retenção, é aqui onde eu programo o tempo, ó, e isso aí eu vou colocando em segundos. Aqui embaixo eu também posso colocar para que ele possa acionar e desacionar em um horário específico. Então, se eu determinar aqui que ele vai acionar à meia-noite e desacionar às 5 horas da manhã, isso poderia estar ligando a iluminação externa da minha casa e aí eu poderia criar várias soluções aqui, tá? De toda forma, eu posso fazer as configurações em qualquer uma das PGMs, inclusive colocar atribuições diferentes para cada PGM, como é o caso da PGM3 aqui, que eu coloquei ela sem retenção, certo? Para que ela desse só aquele pulso. Falando aqui da parte do barramento, é onde a gente consegue adicionar os sensores da tecnologia Bus, tá? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui o que é que já tem na memória, ó. Eu tenho 4 sensores, tá? 4 de 99 e tenho uma sirene de 16 que eu posso adicionar aqui o sistema. Voltando para cá, eu tenho aqui algumas opções do barramento que é bem interessante você poder observar. Por exemplo, se houver alguma falha no sistema, eu posso fazer com que dispare a sirene, tá? Então eu deixei essa opção desabilitada, que o tempo inteiro a gente estava abrindo o sensor, fechando. Aqui também é onde eu habilito a supervisão do barramento. Se vir, por exemplo, desabilitado isso aqui, quando houver um corte do fio ou um curto, eu não vou conseguir identificar. O outro ponto é a parte do tamper do sensor, tá? Então, se tiver desabilitado, também eu não consigo fazer o monitoramento do tamper do sensor. Então aqui deve estar habilitado. Para que a gente possa adicionar um sensor, é só clicar aqui no aprender. Mas antes disso, eu irei apagar o sensor aqui da zona 2. E é bem interessante que você pode apagar tudo, tanto todos os sensores, como as sirenes, ou por partição, ou por zona e ainda pelo número de série. No caso aqui, para facilitar, eu irei colocar aqui por número de zona. Então eu vou apagar aqui a zona 2, ó, andei aqui para o lixeiro, tá? Para que eu possa adicionar o sensor, é bem simples, eu vou clicar aqui em apreender e aqui eu tenho 2 opções, ou eu digito o número de série ou eu vou por captura do número de série. Se eu clicar aqui, ó, ele vai ficar esperando eu acionar o sensor para que eu possa adicionar, certo? Se eu não acionar ele, ele vai gerar aqui a não resposta disso, aqui ó, gerou essa falhazinha, ou eu posso digitar o número de série, mas eu irei mostrar aqui nessa parte de captura. Então, ó, como eu deletei o sensor, ele fica assim, ó, piscando, ele não está, digamos assim, vinculado à central. O que é que vai acontecer? Eu vou pedir a captura, tá? Aqui, ó, capturar o número de série. E agora eu vou pressionar aqui o tamper, certo? Aqui, ó. Automaticamente ele já reconheceu aqui, ó, o sensor, viu que bipou, tá aqui o número de série, final 96. E aqui eu vou atribuir a zona que eu quero que esse sensor fique, ó. Eu posso ir até 99. Nesse caso aqui eu vou colocar a zona 2, que é aonde estava esse sensor. Vou clicar em OK.
automaticamente na hora que eu salvar, ó, o sensor já apagou e agora ele já está no seu estado normal, tá? Ó, fazendo a detecção normal aqui. E se eu olhar aqui no início, eu já vejo que eu tenho aqui a zona 2 habilitada. Quando parar de detectar ali, ele vai apagar também a zona 2. Olha aí a zona 2 apagada, indicando que está tudo ok no nosso sistema, tá? Vamos entrar aqui na programação novamente. E aí é bem interessante você entender cada ponto dessa parte do barramento, porque é aqui exatamente onde você define a ligação dos sensores, tá? E por último, da parte de programação aqui no teclado, eu quero mostrar essa parte de tarefas aqui. Olha como é que é interessante essa parte da tarefa. Eu posso atribuir aqui, ó, até 16 tarefas para a central executar de forma automática. Quando eu clico aqui na tarefa de número 1, olha o que eu posso fazer, tá? Eu posso armar a partição 2, a partição 1, eu posso desarmar as partições, eu posso acionar o eletrificador, posso acionar as PGMs, olha, todas elas aqui, ou desacionar a PGM. Tá, mas eu posso fazer uma opção por vez. Então eu coloquei aqui para acionar a PGM 1, tá? De 10 horas e 7 minutos, em quais dias? Todos os dias, ou eu posso atribuir, por exemplo, digamos que na segunda-feira eu esteja fazendo a live e eu não esteja em casa, então é na segunda-feira, vou salvar aqui, no horário de 20 horas, tá? Eu vou, por exemplo, acionar as lâmpadas da minha casa. E quando eu chegar em casa, por exemplo, às 10 horas da noite, eu já quero que ele tenha desabilitado essa função. Então eu vou clicar aqui na tarefa de número 2, desacionar a PGM1, ó, venho aqui embaixo, tá aqui embaixo, desacionar a PGM1, e eu vou colocar aqui que ele desacione às 22 horas, certo? Qual dia? Só na segunda-feira, tá? Então, ó, só na segunda-feira. Então o que é que vai acontecer? Tarefa número 1, ele vai acionar a PGM1, tarefa número 2, desacionar a PGM2. Cara, isso aqui é muito legal porque vai te trazer várias possibilidades e aqui é só agir com a criatividade, tá? Bom, pessoal, entrando na parte de aplicativo, iremos utilizar dois aplicativos. Um que será de usabilidade do usuário, né, do cliente, que é o Active Mobile V3, tá? E também um aplicativo programador JFL que será para programar a central. Iremos dar uma pequena pincelada nesses dois aplicativos para você entender como utilizar no teu dia a dia, tá? Então, falando do Active Mobile V3, aqui eu irei adicionar a central e aqui é bem simples você fazer essa adição aqui da central no aplicativo. Então, eu vou selecionar o modelo Active 100 Bus. Tipo de conexão eu vou colocar aqui, ó, nuvem, tá? E qual o número que eu devo colocar aqui? É o número de série da central, certo? Então você já deve estar com esse número de série aqui para que você possa adicionar. E onde você encontra? Na placa da central tem um número de série. Então já digitei aqui a numeração do número de série e eu não irei pressionar aqui, ó, localizar central, tá? Irei clicar aqui em avançar. Vou colocar aqui, ó, o tipo de conexão nuvem e o nome do local que eu irei colocar aqui, ó, Papo Segurança. Papo Segurança. Joia. Aqui ele pede para salvar a senha, mas eu irei deixar sem essa opção. Também, se esse aplicativo fosse acessar alguma câmera, que eu não deveria configurar. Vou clicar aqui em salvar e depois eu clico em conectar. Ele vai pedir a senha. Essa senha aqui pode ser a senha mestre, tá? Ou pode ser a senha do usuário. Então vou digitar aqui a senha mestre, tá? 1, 2, 3, 4 e vou clicar em conectar. E agora sim eu estou conectado com a central. Aqui eu posso visualizar as zonas, quais zonas estão abertas ou fechadas. Também eu posso armar e desarmar o sistema, como também visualizar até os problemas e fazer o acionamento das PGMs. Olha que velocidade o aplicativo se comunica com a central. Então vou acionar aqui a lâmpada, acendeu a lâmpada e também vou ligar o ventilador. Então vou desligar aqui a lâmpada, também desligar ali o cooler, né, o ventilador, e também posso ativar e desativar a central, tá? Vamos fazer barulho aqui agora, vou ativar aqui o sistema. Então, sistema ativado, se eu me movimentar aqui, vai disparar, ó. Uau. Cliquei em desarmar e aqui chegaram todas as notificações, ó, de disparo, de zona 1, zona 2 e também o arme e desarme através do aplicativo. Então, aqui é um aplicativo que será utilizado
com o teu cliente, onde ele vai receber as notificações e também criar algumas opções em relação ao sistema. Por último, né, ele também pode anular alguma dessas zonas aqui, procedimento muito bem simples, clica na zona e anula ela, é só clicar aqui em aplicar e agora essa zona já vai estar desabilitada, tá? Então, sobre o aplicativo do Active Mobile, muito bacana para você utilizar com o seu cliente. Mas agora quero falar do aplicativo principal, tá? É o programador JFL. Tá, como é que é o procedimento de adição da central aqui nesse aplicativo? Bem simples também. Clica aqui no mais, seleciono o modelo da central, no nosso caso aqui é Active 100 Bus. E aqui eu vou digitar o nome, ó. Vou digitar aqui Papo Segurança. Obviamente, se você tiver no seu cliente, você vai saindo digitando. Você vai digitar o nome do seu cliente ou a conta do cliente ali para que você possa ter esse acesso, né? Mas ó, Papo Segurança. Bom, depois de ter digitado o nome do local, agora é hora de digitar o endereço. Mas preste atenção, esse endereço é o endereço DDNS, aquele que você cria no site jflddns.com.br, né? E já tínhamos criado esse endereço que é o alarmebus.jflddns.com.br. Então vou digitar ele aqui, alarmebus.jflddns.com.br. A porta é a porta padrão que eu irei digitar aqui, a 9080, tá? A grande observação é que essa porta deve estar aberta no roteador, no modem, ou seja, no teu provedor de internet já tem que estar configurada essa porta, senão você não vai conseguir acessar a central. E aqui ele pede para digitar a senha do instalador, tá? A senha que configura a central que vem por padrão 5678, ó, 5678. Aqui ele diz assim, deseja deixar a senha salva, ou você pode simplesmente pedir para que toda vez que você for acessar o cliente, ele solicite a senha. Eu vou deixar aqui por comodidade salvo, né? E vou clicar em concluir. Aqui, deixa eu te dar uma pequena dica, tá? Você não vai conseguir acessar a central via Wi-Fi, tá? Na mesma rede que você está. Você deve, como é o meu caso aqui, eu vou estar acessando ela via 4G, tá? Então, tá baixando aqui já as configurações. Central adicionada, agora é hora de conectar. Então, ó, clica em conectar e aí o que ele vai fazer? Ele vai baixar a programação que está na central. Olha aqui, ó, todas as informações. E aqui, cara, eu posso fazer tudo que eu quiser com a central, tá? Isso facilita muito a tua vida. Não precisa estar andando com o notebook, por exemplo, mas há essa possibilidade também através do cabo programador. Mas você pode ter todo o controle aqui do cliente através do aplicativo. Por exemplo, aqui você pode fazer a programação das zonas, olha, e entrar aqui e fazer tudo de forma bem simples, até o nível de sensibilidade do sensor, falando agora da tecnologia Buzz, tá? Então você pode também fazer a parte da programação do barramento. Você já visualiza aqui que tem 4 sensores e tem uma sirene, e você pode fazer aqui as programações também de adicionar um novo sensor, clicando aqui no mais, e aí você digita o número de série, né, e diz em qual zona ele vai participar. Então, com esse aplicativo do programador, você faz tudo que você precisa na central através desse aplicativo. Por exemplo, se eu quiser desabilitar as PGMs, ó, cliquei aqui, observe o instalo que vai dar ali na central, ó. Já deu um instalo, informando que eu desabilitei o módulo PGM. Vou fazer novamente, vou habilitar e vou clicar em enviar. Observe que eu estou via 4G, mas olha a velocidade de comunicação. Vou clicar em enviar e escuta o barulho. Olha lá o estalo que deu. Então, muito interessante o aplicativo, facilita muito a tua vida e eu tenho certeza que ele fará parte do teu dia a dia, tá? Então, aqui embaixo eu irei deixar a descrição do aplicativo do programador, também do Active Mobile V3 e o manual dessa central para que você possa baixar e ver todas as informações que a gente trabalhou aqui durante toda essa aula, tá? Viu quantas possibilidades a central Active 100 Bus da JFL te oferece? Então, uma central muito dinâmica que vai trazer muitas possibilidades para os teus projetos. Olha, inscreve-se aqui no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e os teus comentários serão muito bem-vindos. E essa foi mais uma aula aqui do canal do Papo Segurança.